Você que tem hernia de disco, hoje a gente vai falar para você, especificamente, você que tem hernia de disco, você que tem essa condição na coluna, que algumas atividades físicas elas são importantes e fundamentais de fazer. Todo mundo tem um pouquinho de receio de fazer alguma coisa por conta de impacto, gerar mais problema ou piorar a hérnia. Na verdade, hoje eu vou te explicar e vou revelar a verdade sobre você correr, fazer atividade física. Ela é fundamental para melhorar a sua hérnia de disco. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Fala pessoal, ligado na Sala da Físio, eu sou o Pedrão, fisioterapeuta, e hoje a gente vai falar com você que tem hernia de disco se você pode fazer exercícios com impacto na coluna. Se pode ser salto, corrida, qualquer atividade física que gere impacto. Você com hernia de disco, você pode fazer esse tipo de atividade, esse tipo de exercício físico? Eu vou te explicar nesse vídeo até o final todo esse processo, e sim, você deve e pode fazer sim exercícios de impacto na coluna, você que tem hernia de disco. Mas eu vou te explicar como você vai fazer isso. Não necessariamente já vai sair pegando peso, fazendo movimentos exacerbados, fortes, sem intensidade, sem uma prescrição de um treinamento específico. Eu vou te explicar como que você deve fazer isso com segurança, com qualidade, com saúde, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer mais conteúdo em relação à hernia de disco, sua coluna, você vai se inscrever nesse canal aqui embaixo. Você vai deixar o seu like para ajudar o trabalho, agregar o vídeo, a informação. E claro, você se inscrever no canal, você vai ter muito mais acesso a vídeos informativos, a conteúdos sobre a sua saúde, sobre promover a qualidade de vida, e você ter toda a segurança de fazer esses exercícios, se manter ativo e saudável, com toda a segurança possível, desfrutar do nosso trabalho aqui prestado no nosso canal. Para você fazer exercícios de impacto na coluna, tá? Você que tem hernia de disco, é importante a gente explicar isso para vocês. Primeiro, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, tá? Sobre como que está essa hernia de disco, tá? Qual é o nível dessa hernia de disco, qual a evolução dela, se você está com um abalamento, se você está com uma protusão, se você está com uma extrusão discal, tem vários níveis e outros tipos de lesão de hernia de disco, que vai determinar alguns critérios para se o educador físico ou o fisioterapeuta te indicar o exercício de impacto. O que a gente tem mais de importante hoje na ciência, e nós fisioterapeutas faça isso toda vez que abordar um paciente dessa forma, ou abordar você que tem hernia de disco, você que vem procurar a gente para saber, normalmente quando você vai no médico ele pede um exame, né, normalmente ressonância magnética, primeiramente ele vem com raio-x, dependendo como que é o seu relato para ele, se você não tem algum problema ósseo articular ou mioarticular, na ressonância vai aparecer lá em relação a mais tecidos profundos, lá que vai aparecer para você escrito às vezes no exame, abalamento, protusão discal, extrusão discal, tem vários termos, nomenclaturas que vai determinar o que o médico vai saber o que você tem ou não. E claro, o físio, ele também é totalmente capacitado para ver esse tipo de exame, tá? É importante que você leve, se você tiver esse exame, para que ele também tenha uma ideia e traçar o melhor plano de tratamento para você. Mas agora, a gente falando com você que tem hernia de disco, você agora comigo, você é meu paciente. Pedro, eu tenho hernia de disco, eu posso correr, eu posso fazer exercícios de impacto na coluna? E eu vou te responder que sim, você pode e deve fazer, e eu vou te explicar o porquê. O que a gente está falando de impacto, realmente a gente está falando de impacto, não é uma coisa exagerada de salto vertical, né? Salto para cima, saltar com peso. Você tem que ter primeiro um condicionamento, uma preparação muscular sua, para que você consiga exercer esse tipo de atividade com mais intensidade. Então vamos pensar aqui, você tem hernia de disco, você não tem algum hábito frequente de fazer exercício de baixo impacto. O que é exercício de baixo impacto? É a corrida, exercício isométrico como prancha, por exemplo, exercícios que vão gerar de certa forma um impacto pequeno na sua articulação da coluna, que vai ser muito benéfico, e claro que até um impacto moderado, quando você tem uma estrutura muscular, uma estrutura osteomiarticular muito mais forte, aí também você pode fazer sem problema nenhum, desde que tenha um profissional capacitado que vai te prescrever um treinamento como educador físico ou exercícios terapêuticos para isso como fisioterapeuta. Então, para você recapitular, você que tem hernia de disco, você pode fazer sim corrida, você deve correr, porque o exercício de baixo impacto, a gente provou recentemente que o disco ele se hipertrofia. A gente só está falando de hipertrofia quando a gente fala em músculo, mas na verdade existe também a hipertrofia do disco. O que acontece? Tem um ligamento que protege o disco ali em volta, né, junto com outras estruturas moles,
que mantém ela firme na coluna. E o que acontece? Quando você tem uma protusão, um abaulamento, você tem como se fosse um caroço ali, como se fosse algo, como se fosse uma lombada. Eu gosto de falar assim, no exame parece uma lombada que você tem na coluna ali. E claro, dependendo da direção que ela vai, com que ela sai da sua coluna, ela pode comprimir um nervo, ela pode comprimir um outro tecido ali, um tendão, que pode gerar um desconforto uma dor. Então é claro, quando você tiver com um quadro álgico, quando você tiver com menos dor, tá? A sua dor estiver mais controlada, você estiver mais seguro, né? Ou até com uma pequena dor onde seja um nível suportável, é importante isso, tá? Vocês fazerem o exercício, a atividade física no nível suportável de dor, tá? Não ao ponto de vocês não aguentarem, porque senão ela vira prejudicial e ela não fica benéfica para vocês. Então, quando você faz exercício de baixo impacto à corrida, ela é fundamental, ela vai te ajudar a fortalecer esse disco, fortalecer a estrutura da coluna como um todo, não só a musculatura, mas uma coluna toda forte, ela por si só, biologicamente, a estrutura da coluna, a parte óssea, a parte articular, muscular, ela já é forte por si só, ela é totalmente adaptativa. Então, quando você trabalha todos esses receptores musculares, do tendão, toda a parte neural, quando ela está muito ativa, quando você estimula muito a parte sensório-motora do seu músculo com a atividade física, ela começa a ficar muito mais forte, muito mais ajustável, ela depara melhor, ela se sobrepõe melhor às estruturas de carga, a peso que você joga na coluna, ela sustenta melhor, ela responde melhor. Então é importante sim que você comece com uma corrida leve, moderada. Se você não corre, tá? Se você nunca correu, não tem o hábito de correr, é ideal que um educador físico prescreva esse tipo de corrida, ou um fisioterapeuta vai explicar como você vai começar essa corrida ou preparar a estrutura corporal para você fazer esse tipo de atividade. Então você deve correr. Se você agora já corre, né, já tem um hábito de correr há algum tempo, mas tem hernia de disco, além do hábito de correr que você deve manter, você deve fazer um reforço muscular completo de pernas, de abdômen, a parte superior, que também é muito importante para quem corre, tá? Então é um conjunto completo que você deve fazer assim exercícios para que toda a estrutura esteja fortalecida. Lembrando que quando a gente fala a coluna não é só lombar, a coluna não é só a região torácica, ela tem todo um segmento, então vem do pescoço até a região lá do quadril, lá embaixo da região sacral. Então sim, você tem que trabalhar todo o conjunto, não só pernas ou não só braço. Tem que trabalhar a estrutura como um todo. Então é importante você correr porque você vai estimular células da sua hérnia, daquele disco, para que elas ficam com mais hidratação, que a gente fala, deixar ela mais hidratada com mais água, ela deixa firme, ela nutre aquela região e ela fica mais densa, ela fica forte. E toda a estrutura, os ligamentos que estão ali, eles também ficam em conjunto mais rígido, mais forte, a gente produz colágeno, tem uma estrutura ali que vai deixar mais firme aquela parte mole ali da coluna que segura aquelas estruturas. Então você deve correr sim, tá? Praticar o ato de correr de baixo impacto, alguns saltos, você tem que tomar cuidado, exercício de salto. É claro que você sempre vai procurar um profissional qualificado que vai te orientar melhor sobre isso, tá? Mas você deve sim, exercícios de baixo impacto na coluna, eles são fundamentais, eles são benéficos para quem tem hernia de disco. Pessoal, gostou da dica do vídeo? Não se deixe de se inscrever no canal, tá? É muito importante a sua inscrição. Você vai se beneficiar tanto quanto nós aqui fazendo essa produção do conteúdo para você. Você vai deixar seu like se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo. Comenta aqui embaixo, você teve hernia de disco? Você pratica atividade física? Você faz corrida? Comenta aqui embaixo para mim se você já fez, qual foi o resultado, se você nunca correu, depois que você viu o vídeo, começou a correr, começou a ter bons resultados, começou a ver que teve uma melhora da dor, inclusive, teve mais segurança. Comenta aqui embaixo que eu vou ler para você e vou te responder. E no final tem as redes sociais, na descrição das redes sociais, me segue lá, tem bastante conteúdo bacana, legal postado lá. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até mais.